nessa paróquia, eu fui ordenado padre. Muito próximo daqui nessa cidade, na paróquia de Santa Rita de Cássia, eu fui batizado. Momentos muito lindos da minha vida eu vivi nessa cidade, que é a cidade onde eu nasci, a cidade de Itapuã. Porém, hoje, nossa paróquia está mais bonita. Depois do que eu vou dizer agora, você vai perceber como que vai mudar a sua visão sobre as pessoas que estão aqui. Talvez você nem imagina tantas cidades e tantas pessoas diferentes que estão aqui hoje. Então eu quero começar essa reflexão mostrando a beleza da Igreja Católica, que ela é formada por pessoas de diferentes lugares, que vivem a mesma fé, rezam o mesmo Evangelho, acreditam no mesmo Deus, amam a mesma mãe. Por exemplo, nós temos aqui hoje algumas pessoas que vieram de Minas. Temos o Padre Júlio, de Formiga. Nós temos também os vocacionados lá da paróquia, por gentileza fiquem em pé, vieram de Formiga, de Minas, para rezar conosco, uma salva de palmas. Algumas pessoas que vieram de Taubaté, Vale do Paraíba. Cadê os jovens de Taubaté? Podem ficar em pé. Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, por gentileza, fiquem em pé. Pode ficar em pé. Aqueles que são da paróquia, que o Padre Daniel trabalhava até alguns minutos atrás, hoje foi a minha missa de envio em São Paulo. Quem é de São Paulo capital, por gentileza, pode ficar em pé. Quem é de São Paulo? A nossa fé é belíssima. E hoje nós celebramos aquilo que todas as pessoas um dia vão viver. Ninguém nasceu para viver aqui na terra para sempre. E ninguém nasceu para ficar morto. Nós nascemos para vivermos com Deus. Quando a igreja nos diz que Nossa Senhora foi assunta ao céu, em outras palavras, a igreja está nos dizendo que Nossa Senhora vive para sempre junto de Deus. Essa é a certeza que deve consolar o nosso coração, principalmente nos momentos mais difíceis. E os momentos difíceis virão. Você vai dizer para você mesmo: um dia eu vou morar com Deus. Mas para nós morarmos com Deus, nós precisamos aprender com as pessoas que hoje moram com Deus. Veja o Evangelho, que beleza! E aqui, para falar do Evangelho, eu quero saudar de uma forma também muito especial aqueles que domingo passado estavam em Roma, estavam na Terra Santa com o Padre. Quem fez parte do grupo de 80 pessoas que estavam na Terra Santa com o Padre, por gentileza, fiquem em pé. Eles se foram para a Terra Santa. Alguns do grupo estão aqui na sala de palmas. Vocês vão entender muito bem o que nós acabamos de ouvir. Na cidade de El Carim, a cidade onde vivia João Batista, a cidade onde vivia Isabel, nós acabamos de ouvir no Evangelho que era uma cidade que Maria foi visitar Isabel, e era uma cidade montanhosa. Vocês devem se recordar que sábado passado, quando nós visitamos essa cidade, subimos para a missa de sábado de manhã. Vocês gostaram da casula do Padre, azul clara? Lembra? Nós subimos escadas. De repente chegamos no lugar onde aconteceu um encontro entre Nossa Senhora e Isabel. O encontro de dois milagres. De uma mulher que não podia ter filho, porque ela nunca tinha tido relação sexual com um homem. De uma mulher que não podia ter filho porque ela era estéril, ela era muito velha. E as duas, uma olhando para a outra. Segundo o Evangelho que nós acabamos de ouvir, as duas vivenciaram um dos maiores milagres que a Sagrada Escritura narrou até hoje. Mas por que Maria vivenciou esse milagre dela conseguir encontrar a sua prima Isabel? E disse que quando Maria encontrou Isabel, a criança pulava no seu ventre.
Maria tinha tudo para ter ficado na sua casa dizendo assim: agora eu preciso de ajuda, porque eu estou grávida, eu sou jovem. Agora eu preciso de ajuda, porque a minha vida tomou um rumo novo. Maria, quando ela mais precisava de ajuda, ela ajudou. Olha a característica de uma pessoa de Deus. Maria, quando ela mais precisava de ajuda, ela ajudou. Esse é o detalhe, esse é o toque de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela tem a capacidade de fazer coisas que possivelmente um homem e nenhuma outra mulher na face da terra conseguiria fazer. Nesse dia onde nós celebramos Nossa Senhora, eu quero contar a vocês um dos testemunhos mais lindos que eu vi na minha vida, que aconteceu há menos de 10 dias atrás. Quando nós fomos para a Terra Santa, havia um jovem que não rezava na missa, que não fazia o sinal da cruz na missa, que não rezava a Ave Maria na missa. E eu, como padre, eu comecei a ficar um pouco desconfortado. Primeiro, a gente sempre pensa que o problema está na gente. Eu confesso que eu pensei: puxa, ele não gostou do padre, acha que o padre ou é muito brincalhão, ou é muito sério, tem alguma coisa que ele não está gostando. Depois a gente já parte achando que o pior está na pessoa. E eu disse assim: vai ver, ele veio aqui para fazer turismo, não quer saber de oração, a mãe não ensinou, o pai não ensinou, como que vai aprender a rezar? E conhecendo um pouco mais sobre a vida dele, era um médico cardiologista de família luterana, e resolveu acompanhar a esposa na peregrinação. E os dois foram juntos e não rezavam. Na sexta-feira retrasada, era um dia que nós tiramos pela manhã para subirmos a Via Sacra. E à tarde era livre para as pessoas fazerem compra no mercado árabe. Lá no mercado árabe as coisas eram baratas mesmo. Tem pessoas que vão desfilar aqui esta semana com bolsa de couro, que você vai olhar e vai dizer: puxa, que bolsa linda, pagou $20 lá, tudo muito barato. E era uma tarde livre, algumas pessoas avançaram nas compras, outras pessoas foram para o hotel. Eu me recordo que era 4h20 da tarde, e eu disse a algumas pessoas que estavam mais próximas: essa tarde é livre, eu quero voltar para o cenáculo. O cenáculo foi a igreja em Jerusalém, onde os apóstolos se reuniram e Jesus lavou os pés dos apóstolos. O local onde aconteceu a última ceia e o local onde os apóstolos receberam o Espírito Santo. E eu disse: eu quero voltar para o cenáculo. Olhei para o meu relógio, era 4h20. Então eu perguntei a um dos guias: que horário que fecha a igreja do cenáculo? Um dos guias disse: padre, 4 da tarde. E eu perguntei a outro guia: que horário que fecha a igreja do cenáculo? Ele me disse: padre, às 5 da tarde. Era 4h20, disseram que eram 25 minutos até chegar lá. Imaginei que na melhor das hipóteses teríamos 10 minutos. E eu falei para quem estava próximo de mim: nós vamos chegar, a igreja vai estar fechada, mas quem quiser vir comigo, venha, eu vou. E aí nós apertamos o passo, ruas apertadas, carro passando bem do lado. Quando nós chegamos na igreja, eu olhei, faltava 8 minutos para 5. E eu disse: pelo menos nós sentamos, rezamos um Pai Nosso chamado Maria e vamos embora. Éramos em 7. Um deles era o Fred, vocalista da banda Dom, uma pessoa fantástica, que viria cantar aqui hoje conosco. Ele estava ouvindo a esposa dele, Ana Paula, teve um problema de saúde e eles não conseguiram vir. Quando nós estávamos entrando naquela igreja, o responsável pela igreja, a pessoa que estava ali na entrada, um homem com uma cara de poucos amigos, respondeu para nós: essa igreja, excepcionalmente hoje, vai fechar às 6 da tarde. Eu me recordo que nós sentamos naquela igreja, uns deitaram, começaram a olhar para o alto. Eu fiquei bem no centro, que um judeu, ele se pronunciava no centro da sinagoga, ali era como se fosse uma sinagoga. Então, historicamente, era certeza que Jesus tinha ficado no centro daquele local. Então eu fiquei no centro, comecei a rezar, não havia ninguém ali. Nós ficamos mais ou menos meia hora em silêncio, chorando, refletindo. Havia pessoas, nós estávamos em 7, cada um era de uma região diferente do Brasil, cada uma de uma cidade diferente, não havia 2 pessoas da mesma cidade. De repente nós começamos a conversar sobre religião. E ele me lançou uma pergunta difícil: padre, por que você é católico? Quem conhece o padre um pouco mais tempo sabe que essa é uma das perguntas que eu mais gosto de responder. E eu disse: eu sou católico porque existe algo chamado sucessão apostólica. E eu comecei a contar a história. Morreu Pedro em Roma, veio Lino,
depois Anacleto, Clemente, Gínio, Cisto, Telésio, Pio, Agiteto, Eleutério, depois Francisco, uma sequência de 265 papas, ininterrupta, não tem interrupção essa sequência. Porém, as outras igrejas tiveram fundadores. Eu comecei a falar do fundador das outras igrejas, e ele ouvia aquilo com os olhos arregalados. E do lado da esposa fez outras perguntas, perguntou sobre Maria. Nós tínhamos combinado com o grupo que voltaríamos para o ônibus às 6h15 da tarde. 6 horas nós saímos, chegamos no ônibus às 6h10. Eu disse para o grupo: o ônibus vai voltar para o hotel, e aqueles que quiserem voltar para o hotel, podem voltar para o hotel. Eu quero fazer novamente a Via Sacra. Se alguém já foi para Roma, talvez nunca se sentiu tão pilhado como vendo a Via Sacra. Quem não foi para Roma, e você um dia tiver a oportunidade de ir para Roma, você pode imaginar um mercadão aqui de Campinas, ou um mercadão de São Paulo. Imagine um lugar 10 vezes mais sujo e desorganizado. É o local onde é a Via Sacra hoje. Gente bebendo, fumando, crianças brincando com arma, marido e mulher brigando. É uma bagunça. É uma bagunça. E eu disse: eu quero fazer a Via Sacra em paz. O grupo foi embora. E nós descemos do ônibus, e eu disse para os jovens: agora vamos descobrir onde é a Via Sacra. Estávamos em 10. Começamos a caminhar até a primeira estação, levaria mais ou menos uns 10 minutos. De repente apareceu um homem que eu não conhecia e disse: você é um padre bacana, você é um padre legal, eu vou te ajudar. Aquele homem, que não falava português direito, pegou na nossa mão, nos levou até a primeira estação. Nós fomos subindo. Aquela igreja do Santo Sepulcro, que era para fechar às 6 horas da tarde, nós chegamos às 8h15. E o responsável pela igreja disse: aqui vai fechar 8h30. Nós entramos na igreja, fila do Santo Sepulcro, que demora mais ou menos 2 horas. Quem foi lembra o tanto que nós demoramos para entrar no Santo Sepulcro? Tinha 4 pessoas na nossa frente. Eram muitos sinais. Entramos no Santo Sepulcro ali, uma pessoa fica no máximo 15 segundos. Nós ficamos 2 minutos em silêncio. E de repente aquele jovem médico cardiologista rezou Ave Maria. E ele rezou Ave Maria. Depois que ele rezou Ave Maria no Santo Sepulcro, ali cabe mais ou menos 6 pessoas, 10, uma em pé, encostada na outra, apertada, e disse: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí bateu, nós saímos. E eu deveria chegar no hotel às 9h30, porque 9h30 era o horário da bênção. Comemos hambúrguer com batata frita, com Coca-Cola, bem na esquina. Cheguei no hotel 9h28. E algumas pessoas chegaram atrasadas ainda. E no caminho ele me perguntou: padre, como que eu faço para ser católico? Eu quero estudar e um dia eu quero ser católico. Eu disse: para você ser católico, você precisa participar da missa, rezar o que se diz na missa, não só ficar de boca fechada. Você tem que rezar na missa e professar o creio publicamente. Um dia você precisa professar o creio publicamente. Isso era sexta, domingo, nós chegamos na Praça de São Pedro. Estávamos rezando com o Papa, o Ângelos. Ele estava do meu lado e disse: padre, eu quero professar o creio agora, porque eu quero ser católico. Ele, a esposa, o Papa acabou de dar a bênção. Ele pegou o celular, rezou o creio, entre lágrimas, voltou para casa. Deus nos surpreende. Há poucos minutos atrás ele estava na missa em São Paulo. Deus o surpreendeu porque ele deu um passo. Deus quer de nós o primeiro passo. Quando eu era seminarista e vinha aqui nessa igreja, eu pedi a Deus, ali no sacrário, perto da imagem de Santa Luzia, uma coisa a Deus. Eu dizia para Deus: eu quero no dia da minha ordenação que os meus pais estejam do meu lado. 10 anos é muito tempo, poderia acontecer muitas coisas. Não só os meus pais estavam do meu lado no dia da minha ordenação. Há exatamente uma semana atrás, na Praça de São Pedro, os meus pais estavam do meu lado recebendo a bênção do Papa junto comigo. Basta você dar o primeiro passo. Você não está vendo, mas é como se Deus estivesse segurando você no colo e brincando com você. Deus, com
todo respeito, um dia ele vai me corrigir se eu estiver errado. Deus, ele é muito brincalhão. Às vezes ele nos leva por caminhos que nós ficamos bravos, revoltados, brigamos, mas depois de um tempo nós balançamos a cabeça e dizemos: você amou tudo isso para eu amá-lo mais. Dê o primeiro passo. Deus cuida de você. Há exatamente um ano atrás, e quero encerrar dizendo isso. Há exatamente um ano atrás, nesta igreja, eu vivi um dos dias mais difíceis da minha vida. Uma senhora, que a maioria de vocês que estão aqui presentes, ela dizia que tinha um sonho. O sonho daquela senhora era cantar um dia na minha missa. E ela me acompanhava desde seminarista, depois me acompanhou como frade, esteve aqui na minha ordenação. Depois eu vim celebrar uma missa, e o sonho dela era cantar um salmo na minha missa. E ela sempre dizia: eu quero cantar um salmo na missa do Padre Daniel. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Há praticamente um ano atrás, ela estava cantando o salmo, realizando o sonho. Acabou o salmo, ela entrou naquela sacristia, Dona Isaura, e faleceu. Aquilo doeu muito o meu coração. Quem é dessa paróquia se lembra como possivelmente doeu o seu coração. Não bastasse isso, eu cheguei em São Paulo e uma pessoa ligou para o santuário de São Judas Tadeu dizendo assim: quem é esse tal de Padre Daniel que celebra a missa em São Paulo, aí no santuário de São Judas com a juventude, que é um maluco, e esse padre não tem condição nenhuma de ser padre? E o pessoal do santuário assustou ouvindo isso. Sempre fui uma pessoa audaciosa, corajosa, firme muitas vezes, mas eu sempre fui muito equilibrado. E aí eles pediram para enviar uma foto desse tal Padre Daniel que estava celebrando. E aí aquela jovem perguntou à funcionária do santuário: mas mande uma foto desse Padre Daniel que está celebrando aí. Onde que o Padre Daniel está celebrando, esse Padre Daniel do santuário? Ela disse: está celebrando em Itanhaém, na praia, e ele é muito estranho. E aí aquela jovem disse: mas o Padre Daniel nunca celebrou em Itanhaém? E aí mandaram uma foto. Nós constatamos que existia uma pessoa dizendo que era Padre Daniel celebrando em vários lugares do Brasil. Precisei ir a uma delegacia, precisei fazer um boletim de ocorrência, precisei procurar o Cardeal de São Paulo, porque tinha uma pessoa se passando por mim. Doeu. Depois o meu superior me procurou, e eu era muito feliz com a minha missão. Disse: padre, nós queremos fazer um pedido para você, e você é livre para dizer sim ou não. É uma missão difícil. Eu pensei que eu iria para o Acre, ou eu pensei que eu iria para o Rio Grande do Sul. E ele disse: padre, você está sendo convidado para começar uma missão da nossa congregação na China. E eu disse para ele: eu já tenho a minha resposta, nós vamos conversar pessoalmente e vamos combinar os detalhes. Quinta-feira eu começo essa nova fase da minha vida. Uma senhora que faleceu em uma missa que eu estava celebrando, uma pessoa que estava fingindo e se passando pela minha pessoa, depois de um convite tão difícil, tão exigente como esse. Eu nunca me senti com tanta paz, eu nunca me senti tão seguro como eu me sinto agora. Eu encerro dizendo assim para você: se a sua confiança está em Deus, ninguém vai me derrubar. Se a sua confiança está em Deus, se a sua confiança está em Deus, você não precisa temer nada nem ninguém. Se a sua confiança está em Deus, a sua vida vai ser uma vida feliz. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Uma vida que está em Deus é uma vida feliz. Recline um instante a sua cabeça. Recline por um instante a sua cabeça. Nós queremos agora rezar. E eu, como sacerdote, não sei daqui quanto tempo voltarei a esta igreja. Quero fazer um pedido a Deus. Quero pedir pela sua fé.
Nós não podemos perder a fé. Nós não podemos perder a fé. Uma pessoa pode falecer ao seu lado. Uma pessoa pode fingir que é você. Você pode ser transferido e pode mudar para o outro lado do mundo, sem conhecer uma palavra daquela língua. Você pode ser abandonado por alguém que você ama muito. Você pode se decepcionar, ficar doente, perder a sua casa, o seu carro, as suas roupas, a sua saúde. Se você guardar a sua fé, você tem tudo. Porque tudo você pode conquistar se você não perder a sua fé. Deus me trouxe aqui esta noite para usar a minha voz e para lhe dizer: se você alimentar a sua fé, você tem tudo. Essa canção é o que eu quero dizer a você. Guarde aquilo que você vai ouvir agora para sempre no seu coração. Quando você se lembrar de mim, lembre-se dessa canção e do que você vai ouvir agora. Se você guardar a sua fé, você tem tudo. Se você perder a sua fé, você anda em uma corda bamba, não tem nada. Pode acontecer. Ouça.